Então, eu vou usar aqui o MyPaint, né, que é um programa que simula materiais, para a gente poder estudar a questão da anatomia e a gente vai começar com o desenho dos olhos, tá? A gente tem um parâmetro básico aqui para fazer o desenho dos olhos, que é usar essa estrutura aqui, né? Onde a gente tem, na verdade, duas diagonais, né? E duas paralelas. Aí, a partir dessas paralelas, a gente começa a desenhar a, a área que estaria a pálpebra, né? Então, a gente teria esse desenho aqui. Dentro dessa área, a gente vai colocar, né, a esfera aqui que representa o olho, né? Então, a gente tem aqui a área da íris e da pupila. Tá? Então, você vê aqui, ó, que a gente tem a partir disso aqui o olho. Essa parte aqui, ó, é a área do canal lacrimal, e aí a gente tem essa aqui que é a parte externa da pálpebra. Se a gente forçar mais aqui assim esse pedaço, a gente pode fazer a representação, né, dos cílios a partir da metade para fora aqui, ó, né? A mesma coisa acontece com a parte de baixo. A gente pega menos para cá, né, e começa a acrescentar um pouco mais aqui do lado de fora. Então a gente teria isso a partir daquela estrutura. Para a gente conseguir colocar a sobrancelha, a gente parte desse princípio aqui, ó, saindo de uma diagonal, a gente risca aqui a sobrancelha e quando a gente chega mais ou menos nessa linha aqui, ó, perto do meio, a gente faz a dobra, né, e aí a gente vai ter o formato. Para a gente preencher ela, a gente vem puxando as linhas, tá vendo? Na diagonal aqui, e aí a gente consegue preencher a sobrancelha, tá? Seguindo um desenho, né? Esse desenho é puxar elas todinhas aqui na diagonal. E aí quando chega aqui nessa metade, a gente começa a virar um pouquinho, vai virando gradativamente para fazer aqui o acabamento. Tem algumas sobrancelhas que a gente vai ter um pouquinho mais de dispersão aqui, né? E a gente vai ter isso. Em relação à pálpebra, entre esses dois partes aqui, ó, a gente pode colocar a linha, que seria a linha da pálpebra, né? Que seria essa pele que vai cobrir o olho. Então a gente vai ter uma linha aqui que faz essa divisão. Isso aqui vai fazer toda a diferença de acordo com a idade, né? Então, por exemplo, se a pessoa é mais velha, vai começar a aparecer um pouquinho mais essa bolsa aqui da parte de baixo, né? E também aqui na parte de cima a gente pode ir forçando mais um pouco, tá vendo? E aí a gente vai ter o olho aqui. Lembrando que tudo partiu daquela primeira estrutura lá, que é fazer essas duas linhas aqui, ó, na diagonal e puxar duas paralelas aqui para a gente começar a construir. Lembrando que nesse ponto aqui, ó, a gente começa a arredondar aqui, ó, para fazer o formato do olho. E depois colocar aqui a circunferência. Nota que eu não coloco a circunferência toda, né? Ela é cortada. Por quê? Na verdade, o que a gente tem quando a gente constrói o olho aqui, ó? A gente tem isso, a gente tem uma esfera, né? O olho aqui é uma bolinha, né? Tá? E aí se eu divido ela em quadrantes, aqui, ó, divido ela em quadrantes, nessa parte do centro aqui, ó, vai estar a pupila, né? A parte que abre, o chamado diafragma da nossa lente, e aqui vai estar a íris, que é onde está a cor, né, do olho. Então a gente teria essa estrutura aqui, certo? E aí cobrindo essa parte a gente tem a pálpebra. A pálpebra ela faz justamente isso aqui, ó, né? Ela vai cobrir, né? Ela vai encostar e vai fazer isso aqui, ó. Ela está cobrindo o olho, né? Sendo que nesse ponto aqui, ó, a gente tem o canal lacrimal, que é esse pedaço. Aqui seria a pele, né, que envolve o olho. Então a gente teria isso aqui, ó, né? Então isso aqui seria o olho. Nota que o ideal é que ele encoste, né, nessas duas partes aqui e não fique sobrando. Então forçando um pouquinho mais, ó, aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, os cílios, né?
forçando sempre da metade para fora aqui para poder fazer os cílios. Ó. Então a gente vai ter isso aqui. Mesma coisa acontece aqui para fora. Né? E aí aqui, como eu falei para vocês, na diagonal, para a gente poder fazer aqui a sobrancelha. Cada sobrancelha vai ser uma diferente da outra, né? Então aí na hora de fazer a representação gráfica da sobrancelha, a gente pode variar, né? Gerando desenhos diferentes. Ó. Diminuir um pouco aqui. Então você vê aqui, ó. Então a partir disso aqui a gente tem o volume, né? Deixa eu dar só uma apagadinha de leve aqui, ó. Para a gente poder ver. Tirar aqui as linhas auxiliares para a gente poder ver como é que fica. Ó. Né? Aqui, ó, tá vendo? Então a gente tem isso aqui. Para a gente poder desenhar o olho aqui, ó, em ângulos diferentes, a gente vai começar a pensar primeiro aqui na questão da estrutura. A gente pensa assim, ó. Então vamos supor que essa linha, essa cruz aqui, ó, é a cruz que faz justamente o movimento, né, da pupila e da íris, tá? Então o que que a gente tem aqui, ó? Né? Então aqui vai dar o direcionamento, né, para onde está olhando, né, para onde está olhando. Aí a partir disso aqui a gente imagina como colocar a pálpebra. Né? Então lembrando que a pálpebra tem que encostar aqui, né, nessa parte do olho. Então a gente vai ter isso aqui, ó, que é a parte que a pálpebra está encostando. E dependendo do ângulo que a gente está vendo, né? Então, por exemplo, se essa aqui é o lado onde está o nariz, a gente vai ter, ó, lembrando que a gente tem aqui, ó, na diagonal, saindo aqui a sobrancelha, ó, tá vendo? Aqui, ó. Isso aqui vai te ajudar a dar um certo volume na hora de construir o olho, né? E aí a gente força aqui esse lado aqui, né? Pra gente poder fazer os cílios aqui do personagem. Lembrando que tem menos aqui e vai ter mais aqui do lado de fora. Então aqui vamos apagar um pouquinho essas linhas auxiliares para conseguir enxergar melhor. Né? Então a gente tem aqui o olho, né? Nesse sentido aqui, né? Vou fortalecer um pouquinho mais aqui. Então isso aqui é que vai determinar aqui, né? Que o olho está olhando naquela direção. Então a gente tem aqui esse exemplo. Né? E aí para fazer também o olho para cima, né, a gente parte do mesmo princípio aqui, ó. Né? Então aqui está de frente, olhando para um lado, né? E aí olhando para cima, se eu tenho aqui a esfera,
eu coloco essa linha virada para cima aqui, né? Então a gente imagina como se fosse uma laranja onde você tem um alfinete espetado e você vai rotacionando essa laranja e aí aquele ponto onde está o alfinete determina o centro dela. Então tá aqui, ó. Então o olho está olhando para cima. A pálpebra, né, na parte de baixo, ela não tem grande mobilidade, então ela vai ficar meio que estática, né? Então você vai ter mais um movimento na pálpebra do lado de cima. E aí ela vai acabar encostando ali, né? Então você vai ter isso aqui, ó. Então a gente tem o canal lacrimal aqui, né, desse lado, e aí você tem a pálpebra que está mais contraída aqui e essa aqui que está mais esticada. Então, tirando aquela medida diagonal para fazer a sobrancelha, então a gente vai ter a sobrancelha aqui, ó, né? E aí você tem a pessoa olhando para cima. E a partir daqui a gente começa a fazer uma linha para colocar os cílios ali, né, que estão para cima aqui, ó. Nesse caso a gente consegue ver um pouquinho mais deles aqui, né, no canto, ó. E na borda aqui a gente vai ter um pouquinho aqui também, né, dos cílios, tá? E aí a gente vai ter isso aqui, ó, né? Tá aqui olhando para cima. Se a gente vai fazer, por exemplo, a gente tem ele aqui, ó, para cima, para um lado, para o outro, então de repente a gente vai fazer ele de lado, né, o olho de lado. O que a gente vai ter na verdade? A gente vai ter a circunferência, né? E aí a gente vai ter a pálpebra cobrindo só um pedaço aqui, né? Então ela vai quebrar aqui assim, ó. E o olho vai estar só nessa parte aqui assim, né? Então, o que acontece? A gente tem essa parte da pálpebra e aí começa aqui para a gente poder ter onde vai sair a sobrancelha, né? Tem a testa aqui para frente e a gente vai ter o nariz nesse ponto. Então, desse pedaço para cá, ó, dessa diagonal, deixa eu apagar até essa linha aqui, é só para a gente ter uma noção, a gente vai ter a sobrancelha aqui fazendo isso, né? E aí a gente tem, né, os cílios vindo aqui nessa direção, até ver aqui para frente, né? E aí dependendo de quem for, às vezes o cílio é grande, então você vai forçar aqui um pouquinho, né? Até aqui atrás, né? Vai fazer isso e fazendo com que encoste aqui, né? Aumentando aqui, né? E vou dar uma sombreada só para dar um volume aqui, certo? E aí dependendo da pessoa, né? Então aqui pode ser mais fundo esse pedaço ou não, né? Que é esse pedaço da pálpebra. E aqui a gente vai ter o nariz, já sai a bochecha daqui, né? Então a gente está vendo esse lado. Um esquema que normalmente a gente passa para o pessoal para poder entender como é que funciona essa parte de desenhar metade do olho, é fazer isso, né? Se eu tenho aqui, ó, né, as paralelas e as diagonais, eu corto ela no meio, né? E aí imagina aqui, ó, essa parte da circunferência que seria a pálpebra, e essa parte que seria o olho, e só arredondo aqui, ó, né? Então pronto, ó. Aí eu já tenho aqui a estrutura para poder fazer o olho. Então é a metade daquela estrutura ali, e aí você consegue fazer o olho, né? Aqui, ó. Aí a gente faz o olho. Então a ideia é treinar os olhos aqui em várias posições diferentes. Normalmente a gente faz 6 esferas, né? 3 aqui assim, ó. Aí a gente faz a primeira reta, né? A segunda virada para lá, né? Aí a terceira virada para cá. Aí depois a gente faz as outras aqui esferas. Então essa aqui olhando para cima, né? E essa aqui olhando para baixo, né? Depois a gente pode fazer mais uma aqui, né? Só para treinar de um lado para o outro, mas ela de lado e para baixo aqui, né? Então a gente teria ela nessa direção,
para baixo, para cima, de frente, para um lado e para o outro. E aí dentro disso aqui criar olhos, né? Então seria esse exercício, tá? Então tem aqui qual foi a nossa atividade aqui com os olhos, para todo mundo poder ver, né, o que a gente fez, e aí treinar a partir disso, né? Outro exercício legal para treinar é tirar a foto do próprio olho e aí dentro desse esquema tentar fazer o olho. Normalmente a gente tira a foto do olho como essa daqui, né? Então seria mais ou menos a partir desse exemplo aqui, né? A gente tira a foto assim e vai treinar o volume, né? O posicionamento, o formato do olho a partir de uma foto dessa, ok? Então essa foi a nossa aula sobre olhos aí.